Olá, turma, tudo bem com vocês? Nós vamos hoje iniciar mais uma aula de revisão, já que vocês estão respondendo as avaliações. Na aula passada a gente fez aquela correção, revisamos aí um pouco sobre o módulo 6, o sistema colonial na América Inglesa e Espanhola, não foi isso? E na aula de hoje a gente vai revisar os assuntos mais antigos que nós vimos há um tempo mais distante, não foi isso que foram o módulo 4, Humanismo e o Renascimento Cultural, e o módulo 5, as reformas. Então, hoje a gente vai focar nesses dois conteúdos, que são conteúdos mais que estão na memória, um pouco mais distante de vocês, mas acredito que esses conteúdos foram bem absorvidos, eu acredito que vocês estão bem pelas nossas aulas anteriores, mas vamos lá para uma revisão. Eu quero sugerir que vocês, toda vez que estiverem estudando, sempre tenham um esquema resumo, um mapa mental, porque fica melhor de você visualizar depois os tópicos principais daquele assunto, certo? Então, aqui eu não vou me estender muito, eu vou mesmo revisar, ressaltando aqui os tópicos mais importantes que nós vimos durante esse período desses dois capítulos, tá certo? Do módulo 4 e do módulo 5. Então, primeiro, módulo 4 aqui, Renascimento Cultural, Humanismo e Renascimento Cultural. O Renascimento foi um movimento que aconteceu, que modificou todo o pensamento de uma época, aqui a gente está se referindo à Idade Moderna, e que vem exatamente contrastar um movimento com o período anterior, que foi o período medieval. Até o nome Renascimento vem desse fato, porque eles acreditavam que estavam renascendo os valores de uma época anterior, que no caso são os valores greco-romanos. Eles super condenam os valores medievais. Lembram lá daquela divisão tradicional da história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea? Pois eles vão renascer os valores lá da antiguidade, especificamente gregos, dos gregos e romanos. E vão colocar aí como sendo obscuro aquele conhecimento que tinha na Idade Média, que para eles era uma idade das trevas. A gente sabe que também isso não é correto afirmar, porque durante a Idade Média houve sim várias transformações, várias conquistas, descobertas, então não é bem assim. Mas foi um período em que a Igreja Católica dominava o pensamento, controlava, e por isso eles vão se referir a esse período como Idade das Trevas também. Então, a gente começa por aí. Renascimento é um movimento científico, cultural, que representa também os interesses de um grupo social específico, que foi a burguesia, que estava muito interessada em que novos valores vigorassem na sociedade, que fosse rompido aquele poder absoluto que a Igreja Católica detinha, tudo isso também. Então, quais foram os principais fatores que contribuíram para o surgimento do Renascimento? A expansão marítima, porque com a expansão marítima eles puderam, no caso, chegar a novos locais, também aumentar sua riqueza, esses países europeus, e também o renascimento do comércio e da vida urbana foram responsáveis. A influência da civilização bizantina, como eu falei para vocês já, retomados estudos das civilizações clássicas greco-romanas, inclusive foram esses valores que eles vão trazer de volta, e a ascensão da burguesia, que vai financiar esse movimento, e a invenção também da imprensa, que ajuda na questão da divulgação do conhecimento, porque não adianta ter o conhecimento se ele não é divulgado para um número maior de pessoas. Então, com a invenção da imprensa, eles conseguiram divulgar esse conhecimento, certo? A gente vai ver também que durante o Renascimento, a gente vai ter as características básicas, que essas vocês viram, inclusive a gente viu nas obras.
Primeiro, o humanismo, a gente falou, a gente teve aula só sobre o humanismo, que é uma forma mais terrena, mais concreta de pensar a ciência, a moral, a religião, a supervalorização do ser humano. Então, o humanismo, exatamente do homem, ele vai supervalorizar o homem. Outra característica básica do renascimento cultural é o antropocentrismo, que é o homem passa a ser visto como o centro do universo. E eles vão negar a teoria que existia anteriormente, que era do teocentrismo, que existia durante a Idade Média, que Deus é que era o centro. Agora, quem vai ser o centro vai ser o homem. Outra característica do Renascimento é o individualismo, a valorização da capacidade de criação, o espírito de competição. Esse aqui é um valor que a burguesia precisava, exatamente também para alavancar os seus negócios. E o racionalismo, ó, o uso da razão, a sobreposição da ciência sobre a fé. Então, eles vão passar a explicar as coisas que acontecem em volta deles, na vida deles, através do uso da razão, do racionalismo, e não mais através simplesmente da fé. Tudo que vai ser explicado advém agora da ciência. Então, até o nome do século XVIII, que foi o século em que se deu esse movimento renascentista, vai ser conhecido como o século das luzes. Lembram que eu falei para vocês? Porque vai ser exatamente o período de iluminação, que vem dessa questão da razão aqui, que já tem início aqui um pouquinho antes, no século XVIII, com o movimento iluminista, que depois vocês vão estudar, vai estar mais aí em voga. Outra característica do renascimento cultural é o naturalismo, que é a preocupação em retratar fielmente os homens e os animais nas artes. A questão dos detalhes anatômicos. A gente vê que as obras renascentistas são obras que parecem muito com a realidade, a questão do naturalismo, do realismo. Outra característica que a gente falou bastante também foi o heliocentrismo, o Sol visto como o centro do universo, contrariando a visão que se tinha durante a Idade Média, que é do geocentrismo, que se acreditava que o centro era a Terra. Durante a Idade Média, eles tinham essa concepção. E com o Renascimento surge a nova teoria, essa teoria que o Sol é o centro do sistema solar, que todos nós sabemos. E o hedonismo, a valorização dos prazeres do corpo e do espírito, uma supervalorização do corpo humano, já que o centro de tudo passa a ser o homem. A gente vê muito essas características aí nas obras renascentistas. Aí tem esse quadro, é bom também você anotar. Tem as principais diferenças entre o período medieval e o período renascentista. Tudo isso aqui a gente falou, vamos só recapitular. Durante o período medieval, o pensamento que vigorava era o teocentrismo, Deus no centro do universo. Agora, quem é com o Renascimento? O antropocentrismo, é o homem, o centro. A fonte de verdade antes, no período medieval, era a Bíblia. A fonte de verdade para os renascentistas é a ciência, através da experimentação, observação. No pensamento medieval, a vida material não tinha nenhuma importância. Já no período renascentista, a vida terrena, material, também é muito importante por conta da burguesia, que tinha essa intenção. Durante o período medieval, havia um conformismo, a conformidade. Já no pensamento renascentista, havia a questão da crença no progresso, e isso também já é uma aspiração burguesa, para as pessoas trabalharem mais, competir, a questão do espírito do individualismo, para estimular o espírito de competição. A natureza, durante o período medieval, era fonte de pecado. Já no Renascimento, é fonte de beleza, é o lugar onde o homem se insere. E no período medieval, o pensamento era baseado em dogmas, em verdades absolutas, incontestáveis. Já no Renascimento, fé é diferente da razão. Detalhe que eu falei para vocês, mas eu vou recapitular. Não é que os renascentistas eram ateus. Não. Eles acreditavam sim em Deus. Alguns eram ateus, mas outros acreditavam sim em Deus. Praticavam, tinham uma religião, a praticavam. Só que eles separavam fé de religião. Entendeu? Não é que eles não acreditavam na fé, mas é que eles faziam essa separação.
Isso aqui é uma das principais obras do Renascimento, um dos principais artistas renascentistas, que é o Leonardo da Vinci. Aqui a gente vê várias características. Sabe me dizer uma que você observa? Antropocentrismo, homeocentro, o hedonismo, valorização do corpo humano, o realismo, o naturalismo. Olha, observem que as partes do corpo humano são todas anatômicas e fiéis à realidade. Então, olha aqui duas obras de cunho religioso, só para provar aquilo que eu falei há pouco, que os renascentistas eles acreditam sim em Deus, eles praticam sim uma religião. Acontece que eles separam. Observe que várias pinturas deles são pinturas ligadas à fé. Olha aí as três graças. Agora, olha a diferença. Você saberia me dizer qual dessas pinturas é uma pintura renascentista e qual dessas pinturas é uma pintura medieval? Professora, essa pintura aqui da minha esquerda, as três mulheres estão iguaizinhas, paradas, parece assim, sem expressão, sem movimento. Já essas da direita, essas três mulheres, elas já há uma questão de uma valorização do corpo, a questão também da própria valorização do corpo, da leveza, do naturalismo, das expressões faciais. Então, a gente vê que essa é renascentista e essa é medieval, ok? Aí aqui a teoria que figurava durante a Idade Média. Não, aqui é durante o quê? Já o período renascentista. E aqui é que era o geocentrismo, que é durante o período medieval. Aqui, ó, o Sol é o centro, aqui era a Terra que era o centro. Ok? A gente viu também que durante o Renascimento, o primeiro país a lançar as ideias renascentistas foi a Itália. Ele é o berço, a gente pode dizer assim, do Renascimento. Foi lá que surgiu o Renascimento. Porque também as cidades italianas eram cidades que tinham cidades aí que controlavam o comércio. Por isso também, como o Renascimento é um movimento de aspiração burguesa, então estão lá os financiadores desse movimento, principalmente em Gênova e Veneza, certo? Aí explica os fatores do pioneirismo italiano no Renascimento, né? Desenvolvimento comercial das cidades, o mecenato. Quem eram os mecenas? Eram os burgueses que patrocinavam essas artes. Era abrigo dos sábios e artistas bizantinos e a sede do Império Romano. Aí tem alguns artistas renascentistas, Nicolau Maquiavel, Giovanni Boccaccio, Dante Alighieri, o Leonardo da Vinci, que é um dos maiores, Michelangelo, Sandro Botticelli, Rafael Sanzio, ou seja, artistas em diversas áreas do conhecimento, das artes, da política, como Nicolau Maquiavel, certo? Da literatura. E aqui a gente vê algumas obras desses artistas renascentistas e também o próprio artista renascentista, como Nicolau Maquiavel, certo? Aqui é uma obra muito famosa renascentista. Aqui também é outra obra, outro artista renascentista, que é o Michelangelo, que também teve grandes contribuições. Aí Mona Lisa é uma das principais obras também do renascentista, do Renascimento. E o Renascimento a gente viu que ele se expandiu para outras partes da Europa, não ficou restrito à Inglaterra, ou à Itália, desculpa, mas ele se expandiu para a Inglaterra, para a França, para a Península Ibérica e depois chegando a outras partes do mundo, não ficou também só na Europa, ok? E assim a gente finaliza essa parte do Renascimento e humanismo. Lembrando, o humanismo é a supervalorização do ser humano. Então, professora, aqui o que eu preciso focar bastante nessa questão aqui, ó, das características do humanismo. Anotem, pausem o vídeo, vocês têm esse recurso. Sei que eu me antecipei um pouquinho já indo, porque vocês têm o recurso de parar, não precisa a gente estar indo tão devagar, já que vocês têm esse recurso na mão, certo? E olha aí as outras características do Renascimento. E lembrando que o termo renascimento vem do fato que eles vão renascer os valores culturais
da idade antiga, ou seja, aqui nós temos idade moderna. Qual é a idade anterior? Idade média. Eles vão pular esse período e vão renascer os valores lá da antiguidade, os valores greco-romanos. Compreendido? Ótimo. Assim a gente conclui essa primeira parte aqui, que é sobre o renascimento. Dos fatores também que contribuíram, é muito importante vocês retomarem, tá certo? Então, com isso, a gente viu todos os tópicos aqui. E um outro tópico muito importante é esse aqui, os fatores que levaram a Itália a ser o país pioneiro por conta do seu desenvolvimento comercial. As cidades italianas, especialmente Genova e Veneza, controlavam o comércio pelo mar Mediterrâneo. E os mecenas, que eram os patrocinadores dessa nova cultura. Lembrando que esse movimento foi um movimento de aspiração burguesa, então os burgueses eram os patrocinadores, até porque esses artistas, eles tinham que receber algo pelo seu trabalho para continuarem tendo como se sustentar, produzindo seus quadros, seus livros, certo? E eles é como se fossem, digamos assim, os patrocinadores de hoje. Hoje, por exemplo, artistas, atletas, não tem os patrocinadores, que são pessoas que, no caso, pagam, só que eles pagavam, hoje, né, pagam para ter estampado a sua marca. Aqui, essas pessoas estavam pagando porque eles queriam que novos valores fossem colocados na sociedade, porque com isso eles iriam ter vantagens comerciais, sociais. A burguesia, gente, era uma classe social, lembrem-se, que ela estava em ascensão econômica, mas socialmente ela era desvalorizada, especialmente por conta dos valores que tinha na sociedade. A Igreja Católica, que era quem comandava o pensamento, dizia que os burgueses eram pecadores por estarem praticando a usura, que é a cobrança de juros sobre o capital, por estarem enriquecendo, digamos, na visão da igreja, através de algo que não era justo, porque a igreja defendia a teoria do justo preço. No caso, uma mercadoria deveria ser comercializada pelo preço de fabricação, e assim vocês sabem que a burguesia não ia ter lucro. Então, a burguesia precisava mudar essa conjuntura, essa forma de pensar, para também ela se inserir dentro da sociedade e ser bem vista, ter mais espaço. Ok? Muito bem. A gente vê aqui alguns artistas renascentistas e, principalmente, você tem que observar uma obra dessa, como essa aqui, de Sandro Botticelli, e ver, identificar as características. Me digam uma característica dessa obra que nós vimos aí do Renascimento. Valorização do homem, hedonismo, realismo, todas essas. Ok? Muito bem. Pois, na nossa, eu vou gravar um outro vídeo com o conteúdo das reformas, para ficar mais organizado, tá certo? Até mais.